Muito bem. Eu convido você, nesse exato momento, se coloque de pé em sua casa, abra a palavra de Deus em Êxodo, capítulo de número 13. Êxodo, capítulo de número 13, dos versículos 17 até o versículo de número 22. Êxodo, capítulo de número 17, capítulo 13, dos versículos 17 até o versículo de número 22. Diz assim: Tendo o faraó deixado o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, pôs-se mais perto, pois disse, para que porventura o povo se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo mar, do mar vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo dos ossos de José, pois havia este feito o filho de Israel juraram solenemente, dizendo: certamente Deus os visitará, daqui pois levai convosco os meus ossos. Tendo pois partido Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Peço a você que feche apenas seus olhos, deixe a Bíblia aberta, a palavra de Deus aberta, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, em comum acordo, como teu servo orou, pedindo graça, direcionamento ao teu filho nessa hora, em falar de algo tão sério que é a tua palavra, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu seja um instrumento a falar nessa noite. Cabe ao Senhor, ó Pai, convencer, ao Senhor Espírito Santo a convencer, mas aprove o Senhor a usar o teu servo como instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus, amém, Deus. Muito bem, mediante essa pandemia, esse momento crítico, esse momento entediante, estressante, caótico, em meio à face de um desespero, e veio à mente um livro que eu li há muito tempo atrás, e para ser bem sincero, um livreto onde o tema é muito pertinente. O tema era: onde está Deus quando as coisas vão mal? E essa pergunta que muitos fazem, essa pergunta, de uma forma consciente ou inconscientemente, alguns têm perguntado: onde está Deus mediante a essa situação tão dificultosa? E o autor do livro, ele vai abordando onde está Deus, onde estava Deus, aliás, quando Hitler matou 6 milhões de judeus, onde estava Deus na Segunda Guerra Mundial, onde estava Deus mediante os furacões, tufões, nos fenômenos da natureza, aonde está Deus, aonde muitas pessoas morrem, crianças morrem de fome, aonde está Deus em um mundo tão complicado? E aí ele vai pontuando. Interessante que no desfecho, no transcorrer do livro, ele vai abordando fatos que nos levam a pensar: onde está Deus? Mas interessante que ele fecha o livro dizendo: Deus está onde sempre esteve, no centro, na direção de tudo. Deus não perdeu absolutamente o controle de nada. Deus continua reinando e reinará eternamente. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos algo muito interessante. Êxodo no original significa saída, o qual dentro desses versículos nós encontramos algo muito peculiar para mim e para você, acalentador, algo que pode trazer refrigério, não pode mostrar esse refrigério ao meu e ao seu coração, em meio a essa dificuldade que nós estamos vivenciando, em meio a esse momento tão complexo, tão difícil de ser entendido. Deus continua presente na minha vida e na sua, e é isso que eu quero meditar com você, e convido a você
seja atento à palavra nessa noite, sobre o tema desfrutando da ininterrupta presença de Deus. Desfrutando da ininterrupta presença de Deus. E nós vemos isso bem claro nos versículos 18 e no versículo 19. O povo, os judeus, os israelitas, estavam desfrutando da ininterrupta presença de Deus, porque eles foram graciados pelo amor de Deus, que é incomparável. E nós vemos isso no versículo 17, quando diz: tendo Faraó deixado o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, pôs-se mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Versículo 18: porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e arregimentaram-os, subiram os filhos de Israel do Egito. E aqui nós encontramos o amor de Deus pelo seu povo, Deus poupando o seu povo, Deus guiando o seu povo, Deus protegendo o seu povo, Deus direcionando, dando livramento para o seu povo. E o amor de Deus por nós é a mesma coisa. Esse amor que é denominado amor totalmente incondicional, um amor que se entrega, um amor sem troca. Interessante que nós lemos em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o reflexo do amor de Deus na minha vida e na sua, um cuidado extremo, um cuidado grandioso, um cuidado inexplicável desse Deus que cuida do seu povo, através do seu amor, um amor grandioso, como 1 João capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, e o amor é intrínseco no caráter de Deus, pois o próprio Deus é amor, e Deus conduz o seu povo de uma forma certa, Deus conduz o seu povo de uma forma muito correta, Deus cuida do seu povo, os tirando das garras truculentas de Faraó e os conduzindo. Deus tem o cuidado de levar o seu povo de uma forma segura. O amor de Deus não é temporário, o amor de Deus é eterno. E nós olhamos para essa história e falamos: olha, isso realmente aconteceu, mas isso foi muito tempo atrás. Mas a imutabilidade de Deus, Deus não muda, Deus continua o mesmo, como está Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo ontem, hoje e o mesmo, e será para sempre. Pois o atuar desse Deus no povo, entre o povo, os hebreus, é o mesmo atuar de Deus na minha vida e na sua. Jeremias capítulo 31, versículo 3, um versículo clássico, um versículo que acalenta, um versículo que traz paz ao meu e ao seu coração. De longe deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. O amor de Deus é incondicional por mim e por você. Uma pergunta: em total condições de escravos que os hebreus se encontravam, eles poderiam oferecer algo a Deus? E nós, o que poderemos dar a Deus em troca desse amor? Aliás, o que temos para oferecer para Deus? Porque Deus é sabido das nossas condições, e Deus iria submeter a negociar comigo e com você. Nós precisamos entender, abaixar, nos humilhar na presença desse Deus, reconhecer quem nós somos de fato e de verdade. Sem Deus nós não vamos chegar a lugar nenhum. É o amor de Deus que nos constrange, é o amor de Deus que nos leva a entender e compreender que nós não estamos sozinhos em meio ao caos. As pessoas estão desesperadas, as pessoas que não têm vínculo, as pessoas que não conhecem, as pessoas que negam, as pessoas que viram as costas para Deus, nesse exato momento, não têm a paz, não conseguem compreender, não conseguem entender o agir de Deus. E nós entendemos, nós compreendemos, porque Deus é o nosso Pai, porque Deus não nos desamparou, e Deus não vai nos desamparar. O Salmo 27, no versículo 9, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Isaías, no versículo 49,
o capítulo 49, versículo 15 e versículo 16. Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça o filho do seu ventre? Mas ainda que esse viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os seus muros estão continuamente perante mim. Mas caminhando dentro desse maravilhoso texto que nós acabamos de ler, um segundo ponto, desfrutando a ininterrupta presença de Deus e agraciados pelo seu amor, que é incomparável. E o versículo 21, eles desfrutaram da presença de Deus, porque foram agraciados pelo seu cuidado, que é incomparável, o cuidado de Deus sobre o seu povo. O versículo 21, o Senhor ia diante deles, durante o dia uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite uma coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Que maravilha, que versículo! Mostra o cuidado peculiar de Deus, o cuidado incomparável de Deus para com o seu povo. Sem sombra de dúvidas, esse cuidado de Deus continua sobre mim e sobre você, sobre nós. Os hebreus poderiam dizer em face ao perigo no deserto, como o salmista disse no Salmo 4, versículo 8: em paz me deito e logo pego o sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. O cuidado de Deus sobrepõe aos cuidados do ser humano. O cuidado de Deus está acima da ciência, está acima da tecnologia, está acima da política, está acima do Estado, está acima dos 3 poderes. O cuidado de Deus está acima de tudo e acima de todos. Ninguém pode se comparar com o cuidado de Deus. Deus cuida melhor da minha vida e da sua. Indiscutivelmente precisamos ser direcionados por Deus. Precisamos render aos cuidados de Deus, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você que está ansioso, ocioso, preocupado, com histeria, confia no Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você, tem cuidado de mim. Deus não esqueceu do seu povo. Por mais que nós não entendamos, por mais que não, entre aspas, não aceitamos, mas Deus tem cuidado. E nós podemos classificar esse cuidado de Deus como algo totalmente indispensável, pois somos vulneráveis, somos fracos. Embora que muitos se rotulam como fortes, que não precisam de cuidado nenhum, é pura ilusão, pois na íntegra nós somos fracos. Se nós olharmos e se formos muito honestos, e devemos ser honestos conosco mesmos, nós somos muito fracos. Quem somos nós mediante o coronavírus? Quem somos nós mediante o mosquito da dengue? Quem somos nós mediante a tantas doenças avassaladoras? Quem somos nós? Nós podemos morrer em frações de segundos, pois estamos expostos aos perigos iminentes o tempo todo, e nós achamos que somos alguma coisa, e nós achamos que cuidamos bem dos nossos filhos, que cuidamos bem da nossa casa, que cuidamos bem dos nossos negócios, que cuidamos bem da nossa saúde. É Deus que cuida de mim e de você. Se não for o cuidado de Deus, queridos, nós não iremos sobressair de forma, hipótese nenhuma. O Salmo 124, versículo 1: não for o Senhor que estivesse do nosso lado, Israel que o diga. É preciso entender, como o salmista disse no Salmo 23, versículo 1: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Salmo 46, versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E ele continua: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seus mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, mesmo assim nós ainda iremos confiar no cuidado de Deus. Salmo 90, versículo 1: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Salmo 91, versículo 2:
Diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Os israelitas no deserto, eles podem experimentar o cuidado de Deus, os protegendo do sol escaldante. E é por isso que Deus fala de uma forma clara, é por isso que Moisés deixou bem registrado, esse versículo 21, o Senhor é diante deles durante o dia, na coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite, na coluna de fogo, para os iluminar, a fim de caminhar-se dia e de noite. Durante o dia, a temperatura no deserto poderia variar entre 40 e 50 graus. Através da nuvem, Deus demonstrou o seu cuidado para com eles, para que eles não se desidratassem. Deus estava cuidando deles para que eles não sofressem infarto nem derrame. Deus estava cuidando deles para que eles não sofressem males respiratórios. Deus estava cuidando deles para que não sofressem câncer de pele. Deus estava cuidando para que eles não pegassem doenças infecciosas. E quando se fala da temperatura da noite, a lua, ou seja, a tocha alumiando, a tocha os protegendo. Deus estava cuidando para que eles não sofressem de hipodemia. Deus estava cuidando para que eles não fossem devorados pelas feras ou picados pelos bichos peçonhentos. Deus estava cuidando para que eles não sofressem pneumonia. Deus estava cuidando para que eles não fossem submetidos a complicações cardíacas. Ainda nós temos ainda dúvida do cuidado de Deus. Nada, vezes nada na palavra de Deus é aleatória ou por acaso. Realmente o desígnio de Deus, e Deus cuidando daquele povo, e Deus levando aquele povo da mesma forma, nos dias atuais, na minha vida e na sua. Deus continua o mesmo. Mas chegando ao final, um terceiro ponto dentro desse texto, desfrutando da ininterrupta presença de Deus. Desfrutar da ininterrupta presença de Deus é ser graciado pelo seu amor que é incomparável, é ser graciado pelo seu cuidado incomparável, é ser graciado pela sua proteção incomparável. Versículo 22, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Excepcional. Deus não só cuidava, como Deus protegia, e Deus estava rente com eles, presente com eles. Fantástico. Deus estava operando proteção sobre aquele povo. Não existia, não existe e não existirá proteção infalível como a de Deus. No deserto o povo estava totalmente vulnerável, mas no entanto o povo era assistido constantemente pela proteção de Deus. Eles poderiam dizer, como também nós podemos dizer, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos. Salmo 91, versículo 10, versículo 11. Diante do povo, diante dos inimigos, Deus frustrava os planos dos inimigos, porque Deus estava protegendo o seu povo. Deus lutava pelo seu povo. Deus luta por mim e por você, pois Deus peleja a nossa peleja. Êxodo 14, versículo 14, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Deuteronômio capítulo 3, versículo 22, não temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. 1 João capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Maravilha, o cuidado de Deus sobre o seu povo, o cuidado de Deus sobre a minha vida e sobre a vida de cada um de nós. O Salmo 41, versículo 3, o Senhor assiste no leito da enfermidade, e na doença tu lhe afofas a cama. Interessante, amados, nós não podemos menosprezar de forma nenhuma e sermos responsáveis em ignorar a medicina, os medicamentos, nem as autoridades impostas por Deus, com as suas leis e ordens. Devemos submeter, mas nós não podemos esquecer também que Deus protege a minha vida e a sua. É preciso entender esse ponto crucial, esse ponto que faz toda a diferença.
Deus tem protegido a cada um de nós. Deus tem feito coisas notórias ao nosso favor. Quantos livramentos, visíveis e invisíveis, que nós nem temos noções do que tem acontecido, e Deus tem nos protegido, Deus tem nos amparado, Deus tem colocado a sua mão, Deus tem livrado o seu povo, Deus tem feito o seu povo caminhar de uma forma segura. Precisa eu e você acreditar, precisa eu e você entender que Deus está presente aqui, Deus faz presente no meio do seu povo, a ininterrupta presença de Deus, e nós podemos desfrutar, e nós podemos conversar, e nós podemos dialogar, e nós podemos nos alegrar na presença de Deus e com Deus. Só que nós esquecemos esse fator, nós esquecemos, porque para mim e para você, o que é visível, que é o certo, embora que Deus seja invisível, mas faz presente ao nosso meio. Deus continua a operar, Deus continua a fazer milagres, Deus continua a cuidar do seu povo, Deus continua a proteger o seu povo. E onde está a minha fé? Aonde está a sua fé? Porque nós nos desesperamos, porque nós não acreditamos, porque somos muitas vezes pessoas cujas quais levadas com muita facilidade pelas notícias, pelos alarmes. Nós somos levados com muita facilidade pelo nosso coração que é errôneo, que é falível, e nós esquecemos as Escrituras, ignoramos as Escrituras, ignoramos o agir de Deus. Precisamos atentar para os detalhes, atentar para o que Deus tem feito até o presente momento, e nós muitas vezes ficamos cegos, até mesmo céticos. Infelizmente muitos se tornam, muitos abstêm da palavra de Deus, muitos ignoram, muitos saem, mas precisa acreditar que em meio à pandemia, em meio às lutas, os dissabores, as intempéries, as tribulações, os caos, as dificuldades, as lágrimas, a dor, as perdas muitas vezes irreparáveis, Deus continua trabalhando e Deus continua sendo Deus. O povo clamou, o povo suplicou, o povo buscou a presença de Deus, porque estavam sendo subjugados, estavam realmente sendo maltratados, não estavam sendo compreendidos. Faraó não tinha vínculo e não sabia quem era José, e o povo clamou, e o povo buscou, e aquele clamor subiu até o altar de Deus, e Deus atentou para as suas condições, Deus viu e Deus agiu. Falta a mim e você clamar, falta a mim e você buscar, falta a mim e você confiar nesse Deus. Queridos, nós vimos nessa noite, dentro desse magnífico texto, desses versículos marcantes, impactantes, sobre desfrutando da ininterrupta presença de Deus. Portanto, através da ininterrupta presença de Deus, nós podemos ser agraciados pelo seu amor, que é incomparável, agraciados pelo seu cuidado, que é incomparável, ser agraciados pela sua proteção, que é incomparável. Deus continue a falar comigo e com você, através da sua palavra, que é inerrante, em nome de Jesus.